Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Vamos conversar um pouquinho sobre essa belezura desse livro. Foi um péssimo dia da Natália Borges Polesso, que é uma das minhas escritoras brasileiras contemporâneas preferidas. Ela sabe disso, já falei inúmeras vezes. Quem assiste os meus vídeos todos também sabe disso. Inclusive, vou deixar todos os vídeos que tem aqui no canal sobre os livros da Natália, tem entrevista com ela também. Vou deixar tudo aqui na descrição, porque vale muito a pena conhecer essa autora, que, aliás, me surpreendeu muito com esse livro, porque ele é bem diferente dos outros, embora seja muito parecido. Eu acho que a Natália, ela tem uma facilidade em escrever em relação a diversos territórios de uma maneira muito interessante. A leitura dos livros dela flui muito bem, sabe? Ela escreve de coisas leves, de coisas mais densas, de forma muito simples, e eu admiro muito isso na escrita dela. E ela tem uma parada que é o que eu acho que faz eu me identificar muito com ela, que ela sempre retoma uma época específica, que são os anos 80, os anos 90, porque tem a ver com a fase da infância e adolescência dela, e esse livro aqui não foge disso. Esse livro aqui, ele pra mim é que nem o que eu escrevi no meu post do Instagram, ele é um quentinho no coração. Ele foi um presente pra mim, porque é uma história que se passa no final dos anos 80, início dos anos 90, então muitas coisas que tem aqui eu me identifiquei pra caramba, então foi desbloqueando várias memórias antigas pra caramba que eu tenho. E é um livro que eu li numa sentada só, sabe? Eu li numa tarde, assim, muito rapidamente, por dois motivos. Primeiro motivo porque é um livro bem curto mesmo, né? Ele não tem nem 100 páginas, ele é bem pequenininho, com letras enormes, então é um livro realmente curto. Mas um outro motivo foi que aconteceu um caos em São Paulo, a gente ficou sem energia, sem internet e nada me distraiu. É um pouco sobre isso esse livro também, sabe? Sobre essa capacidade que a gente tinha antigamente de lidar com o tédio. O que a gente faz quando a gente começa a ficar entediado? A gente se torna mais criativo, a gente inventa brincadeiras, a gente tá mais em contato com os amigos. A gente não tinha essa quantidade de telas. Foi muito providencial acontecer essa queda de energia, de internet, de tudo, e eu pegar esse livro aqui pra ler. Então eu vou contar um pouquinho sobre o que é esse livro e por que eu acho que você poderia se interessar por ele. Esse livro aqui é dividido em duas partes. A primeira parte é dedicada à mãe e a segunda parte é dedicada ao pai da Natália. Então esse aqui é um livro diferente dos outros que ela escreveu. É um livro mais autobiográfico. Ela começa o livro falando assim: eu acho que lembrar da gente anos antes é um ótimo exercício para se compreender no agora. Uma carta, né, pra essa Natália do passado, né, talvez, pra ela tentar compreender o que ela se tornou hoje em dia, né, e que ser humano bonito que ela se tornou. Na primeira parte, que tem o capítulo da mãe, me fez sentir uma extrema ternura e empatia, né, sororidade, embora essas palavras tenham caído em desuso porque ficaram vulgarizadas, mas são essas palavras que representam o que eu senti em relação à minha própria mãe, porque ela vai falar que a mãe dela teve ela quando ela tinha apenas 29 anos. E a minha mãe ficou grávida de mim, me teve com 24, meu pai tinha 25. E ela fala como que os pais, né, de alguma forma, eram imaturos e como que eles encararam essa aventura de se tornarem pais com aquela idade. E aí eu senti muita ternura pela minha mãe lendo esse livro, porque eu fiquei pensando assim, caramba, realmente, né, como ela foi corajosa de ter passado pela maternidade tão jovem naqueles tempos, da maneira que foi, sabe? Porque era tudo muito louco nos anos 80, gente. Todas essas coisas que a gente questiona hoje sobre redes de apoio, a questão da maternidade, né? Muitas questões que a gente discute hoje com muita regularidade não eram colocadas em xeque naquele tempo. Então eu acho que as mães sofriam muito mais do que sofrem hoje. Ainda tem uma solidão absurda na maternidade, mas eu acho que naquela época, assim, era muito mais, né? Porque não se falava sobre isso, né? Enfim, então eu acho que a mãe, ela tinha que ter aquela coisa da super heroína, né, que vai dar conta de tudo, mas ela não tá dando conta de tudo, mesmo porque ela era muito jovem pra dar conta de qualquer coisa, assim. Pense em você com 24, 25, 29 anos, assim, a gente não dá conta de nada. Como que a gente se torna mãe pra cuidar de um serzinho, sabe? É muito louco. Essa primeira história da mãe vai contar um dia que foi um péssimo dia na vida da Natália, junto com a mãe e com o irmão, os caos que ela vivenciou naquele período, nesse dia, e ela vai rememorando outras coisas, né? As amizades que ela tinha no colégio. A Natália mostra-se aqui uma pessoa que ela é um pouquinho
esquisita, fora da caixa, sei lá, diferente das outras crianças, mas eu acho que isso faz parte, né? Quando você é criança, se sente um pouco diferente, você recebe bullying, né? Recebe é ótimo, né? Mas assim, as pessoas fazem bullying com você e tal. E ela vai contando dessas histórias, e em especial desse fatídico dia em que acontece um verdadeiro caos, assim, que a mãe dela tá passando por um dia terrível e ela não tá conseguindo dar conta, sabe, dos filhos, da casa, da situação financeira da família, enfim. E na segunda parte tem a parte do pai, né, que é um outro lado da história também, de um outro dia, não é do mesmo dia, que ela também vai trazendo memórias, né, que ela viveu com esse pai, e é um dia em especial também, e que o pai tá com 40 anos, ele já é mais velho, mas também tem aquela coisa da gente olhar, né, uma pessoa de 40 anos, principalmente nos anos 80, 90 ali, que tinha uma cobrança muito maior dos homens, deles serem os provedores da família, né, do cara tem que ganhar mais dinheiro, tem que sustentar uma casa, tinha uma cobrança por essa virilidade, não que hoje não tenha, mas as coisas estão sendo ressignificadas também, né? A gente tá tendo uma outra visão disso tudo. Esse pai também tá vivendo um dia bastante difícil, que ele tá passando por problemas emocionais gravíssimos no relacionamento com a mãe da Natália. E como que a Natália vai vivenciando, como que ela vai construindo esse olhar em relação ao pai também, que tá passando por um dia difícil, com revelações, né, que eles fazem um pro outro. Enfim, ai, gente, é um livro, assim, que me desbloqueou muito a memória, sabe? Eu comecei a ler e ver várias histórias que iam acontecendo com ela. E eu falei, nossa, aconteceu isso comigo também, aconteceu isso comigo também. As histórias das amizades, as histórias das festinhas, as expectativas. Tem um trecho que ela fala aqui da história do pai, que ela precisava construir um objeto, né, que tem na história. E ela não lembra como se faz, aí ela cita aqui, né, que naquela época não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha TikTok. E que a grande tecnologia da época era a nossa memória e criatividade. Por isso que eu até comecei o vídeo falando sobre essa queda de energia, né? Que eu consegui lidar com esse ócio, aproveitei para ler, sabe? E que era isso, a gente tinha uma infância mais lúdica mesmo, sem essas telas todas. Eu não consigo dizer se isso é melhor ou pior, né? Eu acho que quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente tem a tendência de falar assim, nossa, no meu tempo era melhor, né, no meu tempo isso. Eu acho que tem coisas boas e coisas ruins, né, pensando na tecnologia, claro que a tecnologia é maravilhosa, né, mas também tinha esse outro lado, que a gente era mais conectado uns com os outros, a gente tinha uma relação com a rua, com os objetos, era tudo muito diferente do que é agora. Mas tem a parte boa, e tem também a parte das relações, né, que as coisas se modificaram demais, ao mesmo tempo que, de alguma forma, a gente até tá mais solitário por conta da tecnologia, inclusive. Tem umas outras coisas que melhoraram muito, né, que é a questão da gente pensar a questão da maternidade, né, da paternidade, da função de cada um numa casa, né, como é importante ter uma rede de apoio. Então eu acho que esse livro vai ser fantástico para todo mundo que viveu nesse final dos anos 80 e começo dos anos 90, a infância e a adolescência. Eu acho que vai ser um livro que vai fazer muito bem para quem é dessa geração, mas eu acho que vai ser um livro muito legal de ser lido para os jovens de agora e que não fazem ideia do que é viver no mundo analógico, sabe? E olhar para essas histórias, olhar para esse mundo aqui, para também tentar compreender essa geração que é a minha, né? Acho que a minha geração é a última geração que viveu esse lance do analógico pro digital, e isso ainda traz muito impacto na nossa vida, no nosso dia a dia. É diferente de uma pessoa que viveu só no digital, né? Como muitas pessoas da geração Z, por exemplo, né? Da geração Alpha, que veio depois, que é agora, sei lá, não sei mais os nomes das gerações. Mas eu acho que vai ser legal pra quem não vivenciou isso, ter contato com essa realidade, e mesmo porque a Natália escreve de uma maneira muito deliciosa, e eu acho que vai agradar os mais jovens também. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Também vou deixar o link pra vocês adquirirem um livro, caso vocês queiram. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!